Para tentar conter o avanço da inflação, o governo Lula cogitou mudar as regras de validade de alimentos como meio de baixar os preços para o consumidor. A proposta teve repercussão negativa nas redes sociais. O deputado Nicolas Ferreira publicou: "A picanha não veio e, se vier, será podre." Eduardo Bolsonaro complementou: "Ele prometeu picanha, não disse a qualidade. Então, pode ser podre mesmo. Não é ele que vai comer." Diante desse cenário, muito parecido com a crise do Pix, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, veio a público dizer que não haverá intervenções do governo no preço dos alimentos. Ele afirmou que a medida foi proposta ao governo pela Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, durante discussões com o setor varejista. Alguns ministérios confirmavam nos bastidores que a proposta estava em análise. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo nesta quinta-feira conosco hoje. Consta, governo voltou atrás mais uma vez, mas essa ele não esperou muito tempo, como aconteceu aí com a crise do Pix. Essa discussão não é nova, vamos lembrar, a Associação dos Supermercados já havia levantado esse debate em outras oportunidades, mas o fato é que o momento que o país está vivendo hoje, que o governo atravessa, inclusive com crise de credibilidade, não ajuda para esse tipo de discussão aí, de alterar a data de validade dos alimentos em supermercados. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Sem dúvida não ajuda, né? É realmente uma medida inusitada se for adotada. Boa noite, mestre Augusto, todos da bancada, toda a nossa audiência. Veja, aqui nos Estados Unidos até existe aí uma distinção sutil em relação ao Brasil, né? Prazo de validade, consuma até. Aqui costuma vir assim, best used by, ou seja, melhor consumir até o dia tal. Né? Eles não cravam, até porque conversa com qualquer um de indústria alimentícia, eles vão dizer que uma data de validade não é, obviamente, uma coisa totalmente objetiva e científica assim. Eu lembro até de um quadro do Jô Soares, na época, brincando com a Revolução das Ervilhas, né? No dia que tinha ali o vencimento, elas se unindo todas para apodrecer da noite para o dia. Não é assim que funciona. Tem que ter uma margem de segurança e tudo mais. Dito isso, claro que soa muito surreal até pensar nisso como uma medida de conter a inflação. É tão fora da curva, é tão fora da realidade, né? A inflação está alta no Brasil porque o governo gasta demais e o Banco Central é, de alguma maneira, leniente. Se o Banco Central fosse mais firme e se o governo estancasse a sangria fiscal, não haveria problema de inflação. Inflação não é fruto da ganância dos empresários ou algo assim. Então tem que resolver o problema na essência. Não é dilatando o prazo de validade dos produtos e criando a bolsa salmonela, né? Oferecendo a xepa da feira para os brasileiros que de alguma forma fizeram L sonhando ali com chuva de picanha. Tudo isso realmente parece assim uma espécie de conto surrealista que o Brasil está enfrentando. Agora, o Brasil, o povo, a turma do andar de cima, que o Lula de alguma forma ajudou a irrigar os cofres, esses não têm nenhum problema com prazo de validade ou com qualidade de carne, não. Esses têm sempre só o filé mignon. Adalberto Piotto, muito boa noite. Uma coisa é a discussão, né? Até sobre a questão da burocracia, como até trouxe o Consta nos Estados Unidos, há uma recomendação do prazo de validade, não um critério mais objetivo, como é aqui, com uma data padrão. Mas usar esse artifício para tentar conter a inflação, como seria a estratégia do governo, que estava, assim, sendo discutida nos bastidores, e aí, meio como um balão de ensaio, eles jogam nas redes sociais, viram que não deu muito certo e recuaram, é um problema. Paula, acho que esse é o ponto. Boa noite Augusto, boa noite Consta, boa noite Silvia, a todos que nos acompanham. Engenharia de alimentos, nós estamos falando de ciência. Se esse é o debate pautado pela lógica de buscar a melhor forma de vender um alimento, bom, isso é técnico e obviamente teria espaço num debate amplo com a sociedade. Agora, se o governo está tão desesperado assim para conter a inflação, aliás, o Rui Costa, chefe da Casa Civil, homem forte do presidente Lula, falou ontem em intervir no preço dos alimentos. É a tragédia em cima da tragédia. A pergunta ele perguntou para o Sidônio antes, porque ele é o chefe da Casa Civil. Eu fico imaginando se o chefe da Casa Civil vai ligar para o marqueteiro antes para dizer, posso ou não posso falar isso? Um sujeito que tem a experiência do Rui Costa, já foi governador por 2 mandatos na Bahia, enfim, e é
íntimo do presidente. Então, quer dizer, a estratégia da comunicação para conter bobagens ditas por esse governo não vai ser resolvida com a indicação, a chegada agora do Sidônio para ser o chefe da SECOM. Não é, porque o governo hoje é uma árvore envenenada, não sai nada de bom lá, porque as ideias são ruins desde o princípio, ou não tem ideias ou as ideias são ruins. São 2 anos. A gente falava ontem aqui, o Haddad, 2 anos depois, anunciou 25 medidas para dar uma ideia de que está trabalhando, de que agora vamos resolver o problema. Mas esse não é o governo que já tinha solução para tudo? Esse não é o governo que chegou... Bom, não tinha solução porque não apresentou plano de governo durante a campanha. Aí a eleição de 2022 foi o que foi e nós sabemos o que aconteceu, né? Tem um resultado oficial do TSE e esse é o resultado que prevalece. Bom, enfim, a vida que segue. O governo está desesperado e usando todas as ferramentas para conter uma inflação cuja culpa é só dele. Hoje é gasto fiscal exagerado. Esta é a razão do Brasil. E claro, falta de lógica de atrair investimento para ter infraestrutura e criar condições de uma oferta maior de produto que quando você tem renda, obviamente as pessoas consomem mais, mas você vai entregar. Você tem oferta, a lógica da demanda e da oferta. Nada disso foi feito pelo governo Lula nesses primeiros 2 anos. Houve um aumento de renda por um incremento de benefício social, só que você não tem entrega de produto, vai gerar inflação. Mas nem isso é o problema principal. O problema está no gasto exagerado do governo. É um governo que gasta mais do que arrecada, apesar de ter até aumento de arrecadação. Veja o tamanho da tragédia. E agora estão querendo discutir prazo de validade de alimentos para tentar resolver o problema do preço do supermercado. Nada de bom sair do governo. A árvore está envenenada mesmo.